Nossas vidas são vazias de todo impulso genuíno de bondade e procuramos preencher esse vazio com a caridade organizada e a justiça compulsória. O sexo é a nossa vida. Você pode lançar alguma luz nessa questão desagradável? Resposta. Traduzindo a pergunta, nosso problema é que nossas vidas são vazias e não conhecemos o amor. Conhecemos sensações, conhecemos propaganda, conhecemos exigências sexuais, mas amor não existe. E como há de ser transformado esse vazio? Como havemos de encontrar aquela chama sem fumaça? A questão é esta, de certo, não acha? Vamos, pois, ver se descobrimos juntos a verdade nela contida. Por que são vazias as nossas vidas? Embora vivamos muito ativos, embora escrevamos livros e visitemos os cinemas, embora joguemos e amemos e frequentemos o escritório, são vazias as nossas vidas, enfadonhas, pura rotina. Por que são tão sem valor, tão vazias e pouco significativas as nossas relações? Conhecemos suficientemente as nossas vidas para saber que nossa existência tem muito pouca significação. Citamos frases e ideias aprendidas, o que fulano disse, o que disse o Mahatma, o que disseram os santos mais modernos, o que disseram os santos antigos. Se não é um guia religioso, é um guia político ou intelectual que seguimos. Marx, Adler ou Cristo. Somos discos de gramofone repetindo sempre. E essa repetição chamamos saber. Aprendemos, repetimos e nossas vidas continuam as mesmas. Desvaliosas, enfadonhas e sem beleza. Por quê? Por que é assim? Se você e eu fizermos realmente essa pergunta a nós mesmos, não encontramos a resposta? Por que temos atribuído tanto valor às coisas da mente? Por que se tornou a mente tão importante em nossas vidas? A mente, isso é, as ideias, o pensamento, a capacidade de racionalizar, de pensar, equilibrar, de calcular. Por que temos atribuído tanta importância à mente? O que não significa que não nos tornamos emotivos, sentimentais e lacrimosos. Conhecemos esse vazio. Conhecemos esse extraordinário sentimento de frustração. E por que existe em nossas vidas essa falta de profundidade, esse sentimento de negação? Isso, de certo, só podemos compreender pela vigilância nas relações. E o que está acontecendo realmente em nossas relações? Nossas relações não são auto-isolamento? Toda atividade da mente não é um processo de proteger, de buscar segurança, de isolamento? Aquele mesmo pensar que chamamos coletivo não é também um processo de isolamento? Toda ação em nossa vida não é um processo de autoenclausuramento? Pode observá-lo pessoalmente em sua vida diária, não pode? A família se tornou um processo de isolamento. E estando isolada, só pode existir em oposição. Assim, todas as nossas ações conduzem ao auto-isolamento, o qual gera o sentimento de vazio. E vazios que estamos,
Tratamos de preencher o vácuo com programas de rádio, com barulho, tagarelice, mexericos, com leituras, estudos, com a respeitabilidade, o dinheiro, a posição social e etc, e etc. Mas tudo isso faz parte do processo de isolamento. E por essa razão só torna mais forte o isolamento. Assim, para a maioria de nós, a vida é um processo de isolamento, de negação, de resistência e conformidade a um padrão. E naturalmente, nesse processo, não há vida. E daí o sentimento de vazio, o sentimento de frustração. Amar uma pessoa é estar em comunhão com ela, não num determinado nível, mas de maneira completa, integral e profusa. Mas nós não conhecemos tal amor. Só conhecemos o amor como sensação. Meus filhos, minha esposa, minha propriedade, meu saber, minha realização. E isso, mais uma vez, é um processo de isolamento, não acha? Nossa vida conduz à exclusão em todos os sentidos. É um movimento de autoenvolvimento do pensamento e do sentimento, e só esporadicamente estamos em comunhão com o outro. Eis porque existe esse enorme problema. Bem, é essa a condição atual de nossas vidas. Respeitabilidade, posses e vazio. E a questão é, como transcender esse estado? Como havemos de transcender essa solidão, esse vazio, essa insuficiência, essa pobreza interior? Não me parece que desejamos isso, os muitos de nós. Estamos satisfeitos com o que somos. Dá muito trabalho procurar uma coisa nova e, por isso, preferimos ficar como estamos. É aí que está a verdadeira dificuldade. Temos tantas garantias, levantamos muralhas em torno de nós, com as quais estamos muito satisfeitos. E, ocasionalmente, ouve-se um murmúrio do lado de fora da muralha. Ocasionalmente sobrevém um terremoto, uma revolução, uma perturbação que logo abafamos. Nessas condições, não desejamos, muitos de nós, sair do processo de autoenclausuramento. O que procuramos é só substituição. A mesma coisa sobre uma forma diferente. Nossa insatisfação é tão superficial. Queremos uma coisa nova que nos traga satisfação, uma nova garantia, uma nova maneira de nos proteger. O que, mais uma vez, é o processo do isolamento. Estamos, com efeito, procurando não sair do isolamento, mas fortalecer o isolamento, torná-lo permanente e à prova de perturbações. Só muitos poucos indivíduos se dispõem a romper e a ver o que existe fora dessa coisa que chamamos vazio e solidão. Os que buscam um substituto para o seu velho abrigo ficarão satisfeitos com a descoberta de algo que lhes ofereça uma nova segurança. Mas há de haver alguns que desejarão sair desse estado. Prossigamos, pois, em sua companhia. Para se sair do estado de solidão, de vazio, precisamos compreender todo o processo da mente, não acha? O que é isso que chamamos solidão e vazio?
Como sabemos que é vazio esse estado? Como sabemos que é solitário? Qual a medida pela qual verificamos que ele é isso e não aquilo? Compreende o problema? Quando diz que ele é solitário, que ele é vazio, qual a sua medida? Como você sabe que é vazio? Só o pode saber pela medida do velho. Diz que ele é vazio, lhe dá o nome e pensa tê-lo compreendido. O dar o nome a uma coisa não é justamente um obstáculo à sua compreensão? Senhores, muitos de nós sabemos o que é essa solidão, não é verdade? Essa solidão da qual estamos sempre procurando um meio de fugir. Muitos de nós estamos cônscios dessa pobreza interior, dessa insuficiência interior. Ela não é uma reação incompleta, é um fato. E com lhe darmos um nome qualquer, não podemos dissolvê-la. Ela continua a existir. Pois bem, como conhecer o seu conteúdo? Como conhecer a sua natureza? Conhece alguma coisa com que lhe dá um nome? Você me conhece me chamando por um nome? Você só pode me conhecer me observando, estando em comunhão comigo. Mas o me chamar por um nome, o dizer que eu sou isso, sou aquilo, isso evidentemente põe fim à comunhão comigo. De modo idêntico, para se conhecer a natureza daquela coisa chamada solidão, é preciso haver comunhão com ela. E a comunhão não é possível se lhe dá um nome. Para se compreender algo, a primeira coisa de que devemos desistir é o dar um nome. Se deseja compreender o seu filho verdadeiramente, o do que duvido, o que faz? Você o olha, o vigia quando brinca, o observa, o estuda, não é verdade? Por outras palavras, você ama aquilo que deseja compreender. Quando ama uma coisa qualquer, naturalmente há comunhão com ela. Mas o amor não é uma palavra, um nome, um pensamento. Não pode amar aquilo que chama solidão porque não está plenamente cônscio dela. Você se aproxima com medo, não dela, mas de outra coisa. Ainda não pensa a respeito da solidão, porque não deseja saber realmente o que ela é. Senhores, não riam. Isso não é um argumento sutil. Experimente a coisa enquanto falamos e verá a sua significação. Assim, aquilo a que chamamos o vazio é um processo de isolamento, o qual é o produto das relações de cada dia. Porque nas relações estamos sempre consciente ou inconscientemente buscando a exclusividade. Deseja ser o dono exclusivo de sua propriedade, de sua esposa ou marido, de seus filhos. Deseja dar à coisa ou à pessoa o nome de meu, o que, obviamente, significa aquisição exclusiva. Esse processo de exclusão deve, inevitavelmente, conduzir a um sentimento de isolamento. E uma vez que nada pode viver no isolamento, existe conflito. E desse conflito, tentamos fugir. Todas as formas concebíveis de fugir. Atividades sociais, o beber, a busca de Deus, o puja, a execução de cerimônias, a dança e outros divertimentos.
está tudo no mesmo nível. E se percebermos na vida diária esse processo total da fuga do conflito e desejamos sair dele, precisamos compreender as nossas relações. Só quando a mente não está fugindo de alguma maneira, é possível estar em comunhão direta com aquela coisa a que chamamos solidão. E para entrarmos em comunhão com ela, a necessidade de afeição, a necessidade de amor. Por outras palavras, precisamos amar coisa para compreendermos. O amor é a única revolução. E o amor não é uma teoria, não é uma ideia. Ele não segue nenhum livro, nem nenhum padrão de conduta social. Nessas condições, a solução do problema não pode ser encontrada em teorias que só servem para criar mais isolamento. Ela só pode ser encontrada quando a mente, que é pensamento, não está procurando uma fuga da solidão. A fuga é um processo de isolamento. E a verdade contida na questão é que só pode haver comunhão quando existe o amor. E só então é que o problema da solidão está resolvido.